Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num tema complexo e, para muitos, doloroso: o ciclo do abuso narcisista. O nosso objetivo é tentar perceber de onde vem, como funciona e, mais importante, qual o caminho para a cura. Para começar, há uma pergunta que temos mesmo de fazer. Aquela grandiosidade toda que associamos ao narcisista, será mesmo um sinal de força? Ou será que esconde outra coisa qualquer? E olhem, o que a teoria nos diz é que o narcisismo não é só arrogância, de todo. É mais como uma armadura rígida, uma máscara que foi construída lá atrás, na infância, para conseguir sobreviver a dores emocionais muito, muito profundas. Portanto, para percebermos o impacto que um narcisista pode ter, primeiro temos de olhar para dentro, para as feridas que deram origem a essa tal armadura. E, de acordo com esta teoria, são 5 as feridas principais que, no fundo, obrigam a pessoa a construir um falso eu. É uma personagem, uma persona grandiosa por fora, mas super frágil por dentro, criada para conseguir enfrentar o mundo e esconder as suas vulnerabilidades. Vamos então passar os olhos por elas, por estas 5 feridas que estão na base de tudo: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e, por fim, a injustiça. Vamos ver o que é que cada uma delas desencadeia. Pensem nisto. A primeira ferida, a da rejeição, cria um pavor, um medo visceral de não ter importância. E qual é a defesa? Criar uma imagem de perfeição. A lógica é: se eu for perfeito, ninguém me pode rejeitar. Depois, a ferida do abandono. Este medo de ficar só é como um buraco sem fundo. E como é que se tenta encher esse buraco? Usando outras pessoas como fonte constante de validação, de atenção, aquilo a que se chama de suprimento narcisista. E a humilhação? Bem, para nunca mais sentir aquilo na pele, a pessoa vira o jogo, passa de humilhada a humilhador. É uma forma, no fundo, de projetar a própria vergonha nos outros, para se sentir, por um momento, superior. Com a ferida da traição, a vulnerabilidade passa a ser vista como o inimigo número um perigo de morte mesmo. Então o que acontece? Surge uma necessidade, quase uma obsessão, por controle e manipulação. É a única forma de garantir que ninguém a magoa outra vez. E por fim, a injustiça. Aqui a lição aprendida na infância foi dura. Só os melhores é que se safam. O resultado? A sensibilidade e a empatia são vistas como fraquezas e são simplesmente desligadas. O foco passa a ser todo em perfeccionismo, em status, em conquistas. E agora chegamos a um ponto fundamental. O que é que acontece com toda esta dor? Bom, como o narcisista não consegue lidar com ela, ele projeta A. E ao fazê-lo, implanta um conjunto de feridas muito parecido nos outros. Este exemplo aqui é perfeito para vermos a dinâmica. O medo de humilhação do narcisista transforma-se em vergonha tóxica na vítima. A dor não desaparece, é simplesmente transferida de uma pessoa para outra. E ouçam só isto. Esta frase, dita por uma vítima, resume tudo na perfeição. Não é que eu fiz algo errado, eu sou errado. Reparem na mudança. Já não é sobre um ato, é sobre a própria identidade. É absolutamente devastador. E o que acontece é que as vítimas acabam por interiorizar um conjunto de mentiras dolorosas que se tornam a sua realidade. Coisas como: a culpa é sempre minha, eu não tenho valor nenhum, ou não posso ser quem eu sou, é perigoso. É um ataque direto à autoestima. E o corpo aprende, o sistema nervoso aprende esta lição terrível. Sempre que há alegria, autenticidade, autoexpressão, vem uma punição. Seja o tratamento de silêncio ou outra tática qualquer. E o que é que se aprende? Que ser feliz é perigoso e para sobreviver é preciso esconder quem se é de verdade. Ok, perceber tudo isto é uau! É o primeiro passo, um passo gigante. Mas a cura, a verdadeira cura, exige mais. Exige ação, exige que se tomem medidas bem concretas para reclamar a própria vida de volta. E adoro esta ideia. Curar não é tentar apagar o que aconteceu, isso é impossível. É tirar o passado do lugar do condutor. É deixar de reagir em piloto automático e começar a escolher conscientemente para onde se quer ir agora. E esse caminho para a recuperação pode ser visto como tendo 3 pilares principais. Primeiro, a nível mental, questionar aquelas crenças, aquelas mentiras que foram interiorizadas. Segundo, a nível físico, acalmar o sistema nervoso, ensinar ao corpo que está seguro. E por fim, a nível relacional, proteger o nosso espaço com limites. Limites claros. E parte fundamental disto é mudar a conversa que temos connosco. Substituir aquela voz interna crítica, punitiva,
por uma voz que cuida, que valida. É um processo a que às vezes se chama de reparentalização. No fundo, é aprender a dar a nós próprios a compaixão e o apoio que talvez não tenhamos recebido. E esta ideia é tão, mas tão importante. Um limite não é um ataque, não é vingança, é proteção. É um ato de amor próprio, uma forma de dizer eu tenho valor e vou proteger-me. Claro que, dependendo da situação, esses limites podem ter formas diferentes. Podemos falar de um contacto estruturado, que são encontros muito controlados, curtos, sobre temas neutros. Ou baixo contacto, que é basicamente reduzir a frequência e a intimidade. E, em casos mais extremos, o contacto zero, que é o afastamento total para proteger a saúde emocional. Cada caso é um caso. E para terminar, uma reflexão. É verdade, o passado não se apaga, ele faz parte da história. A grande questão é, hoje, neste momento, quem é que está ao volante da sua vida?